Ao ver uma placa amarela com o desenho de uma lombada, que é o quebra-molas, o que o condutor deve fazer? Desviar para outra faixa para evitar a lombada, ou quebra-mola. Ou seja, se esse quebra-mola está só na sua faixa de trânsito, vai para a contramão ou para outra faixa que está do lado, fugindo então desse quebra-molas e então evitando passar sobre ele e danificar o seu veículo. Seria essa? Não, cara. Apesar de muita gente fazer isso, não é esse o propósito da engenharia de tráfego quando coloca esse quebra-mola ali. O propósito é que você diminua a velocidade, passe devagar, porque o trecho requer uma velocidade mais baixa. Reduzir a velocidade para passar pela alteração no pavimento com segurança e conforto. Alteração no pavimento é justamente a lombada, tá? E presta atenção, gente, a galera fala quebra-mola, mas o nome técnico disso é lombada. É muito provável que na sua prova vai cair lombada e não quebra-mola. Aqui está tudo certinho. Vamos ver a letra C. Se tiver numa moto, tentar passar entre o meio-fio e o quebra-mola. Você já deve ter visto muito motoqueiro fazendo isso, não já? Ele passa ali no cantinho, cara. 99% das vezes dá certo, mas é errado e perigoso. Eu já vi uma pessoa, no que ele tentou fazer aquilo ali, bateu com a roda da frente da moto no meio-fio e foi de cabeça num poste. Loucura, o cara ficou ruim, tá? Isso aqui não é adequado. Manter a velocidade, olha, manter a velocidade é sempre complicado. Sempre que aparecer esse manter a velocidade, você fica com o pé atrás, porque manter a velocidade depende muito da velocidade que você está. Se você está a 20 por hora, você está devagarinho, mantém os 20 por hora. Mas se você estiver a 100 por hora, você vai manter os 100 por hora? Então, o manter, ele tem essa dupla interpretação. Por isso, ele não é uma boa ideia. Vou eliminar e vou ficar com a letra B mesmo. Sem contar que aqui tem uma casca de banana, né? Fechou? B de bola é a resposta. Ao ver uma placa amarela indicando aclive acentuado, eu sei que aclive não é uma palavra que você fala no seu dia a dia. Você não conversa com os outros, fala assim, eu moro no alto do aclive, você mora no alto do morro. Aclive é morro, tá? Seja aclive, no caso, é subindo, ou seja, declive, que no caso é descendo. Aí terminou com clive, é morro. Aclive subindo, declive descendo. E quando falar acentuado, é um morro muito forte, muito íngreme. Então, aclive acentuado, está te avisando, a placa já está te avisando, cuidado, você vai subir esse morro aí, mete uma marcha reduzida cá embaixo, sobe no sapatinho, porque o morro é puxado, principalmente se tiver um veículo de maior porte, um caminhão ou coisa do tipo, nem entra, porque é perigoso, né? Pois é. Então, bora lá, manter a marcha mais alta possível. Alta? Marcha alta? Marcha alta é terceira, quarta, quinta. Não vai conseguir subir o morro. Aqui é marcha baixa. A marcha tem que estar baixa. Reduzir a marcha antes de iniciar a subida. Agora sim, reduzir. Mete lá uma segunda, uma primeira. Se for um morro muito forte, uma primeirona mesmo. Para não perder força. Aqui faz mais sentido. Acionar o freio de mão levemente para ajudar no controle do veículo. Gente, a gente não anda com freio de mão acionado, não. Freio de mão, inclusive o nome dele nem é freio de mão, o nome dele é freio de estacionamento. Justamente porque ele tem que ser usado com o veículo estacionado e não andando. Então não faz sentido isso aqui, não. Acelerar ao máximo antes da subida para ganhar impulso. Se é uma subida íngreme curta, são só uns 20 metros, uns 30 metros, isso aqui costuma funcionar. A galera ganha velocidade e vai no impulso, né? Só que além de não ser recomendável, nem sempre vai ser uma subida curta. Então não é legal isso aqui também. Ficamos mesmo com a letra B de bola. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Após uma pequena colisão é uma batida, né? A galera fala, bati o carro, colidiu. O nome é bonito, mais técnico. Em uma avenida movimentada, que resultou apenas em para-choques amassados. Ninguém machucou, latariazinha ali arranhada, para-choque amassado. Sem feridos. O que os condutores devem fazer prioritariamente? Duas coisas, vão prestar atenção aqui, ó. Devem é obrigação. Porque eles costumam trocar esse deve por podem. E o pode, você faz ou não. O deve não, você tem que fazer, é obrigação. Prioritariamente quer dizer, primeiro, você tem que dar prioridade, fazer o quanto antes possível.
registrar com foto o ocorrido e liberar a pista, evitando prejudicar o fluxo. É isso aqui, cara. Se não tem feridos, se não tem vítimas, os veículos têm que sair da pista, a não ser que eles tenham danificado de modo que você não consiga tirar, tem que esperar um guincho para tirar, coisa e tal. Mas se os veículos funcionam, se movimentam, tira foto, filma, troca ali informação com outro veículo envolvido, pega testemunhas e libera a pista. Não pode ficar prejudicando o fluxo, porque veículos parados, ainda mais aqui, ó, avenida movimentada, olha, ainda fez questão de dizer, uma avenida movimentada, atrapalhando o trânsito todo, congestionando, porque você acha que quando a polícia chegar, a polícia tem que ver o veículo ali no meio da pista para registrar a ocorrência do jeitinho que aconteceu. Não é. Muito pelo contrário. Muitas vezes a polícia chega, a primeira coisa que manda fazer é tirar o veículo para liberar o trânsito. E se ela quiser, ela pode até te multar, porque você não pode deixar o veículo ali no meio da pista, tá? Nem nessa circunstância. Então isso aqui está certinho. Registrar com foto, imagem e liberar a pista. Deixar os carros na posição da batida. Esse batida aqui é a colisão, né? Só que agora usa um termo mais popular. E aguardar a chegada da polícia para fazer o registro. Não. Isso aqui se fosse com vítima. Mas sem vítima, não deixe os veículos na pista. Tem que tirar. Ligar imediatamente para o SAMU 192, mesmo que ninguém aparentemente esteja machucado. Se não tem vítima, para que você vai ligar para o SAMU? O SAMU nem vem. Então nem perde seu tempo, tá? Então, letra C está fora. Iniciar a troca de informações, isso com outro condutor, né, se foi com outro veículo que você colidiu, e acionar o seguro antes de mover os carros do local. Não, gente, tem que tirar os carros da pista para liberar o trânsito, liberar o fluxo. Não pode prejudicar o fluxo. Letra D está fora. Ah, mas a minha seguradora existe. Preste atenção numa coisa. O interesse coletivo, que é o interesse de todo mundo, prevalece sobre o interesse individual. Então, ainda que, por algum motivo que justificável para você, você pensa que pode deixar o veículo na pista, para o coletivo isso é prejudicial, porque vai congestionar o trânsito todo, muitas vezes até fechar uma via. Isso não pode, é errado, é infração de trânsito e dá guincho, dá remoção. A polícia chega e fala, vocês não tiraram o carro? Não, beleza. Uma multinha para cada um aqui, vou chamar alguém, agora vocês vão pegar ele lá no pátio. Entendeu como é que funciona? Pois é. Então, a letra A é a resposta. As placas brancas com mensagens como use o cinto de segurança pertencem a qual categoria de placas, hein? Porque as placas, cara, elas podem ser as de advertência, que são aquelas amarelinhas, né, no formato de losango aqui, ou um quadrado inclinado. Pode ser sinalização temporária, também vai ser essa, só de cor laranja. Pode ser de regulamentação, que são aquelas no formato circular, com a borda vermelha e as simbologias aqui dentro em preto. E pode ser as de indicação, que aí são várias, né? Tem as verdes, que indicam locais sentidos de distância, tem as azuis, que indicam locais, a via que você está, por exemplo, ela é indicada por placa azul. Tem também azul, que são aquelas placas de serviços auxiliares, tem as marrons, que é atrativos turistas, então tem que conhecer essas cores de placas. Inclusive, nesse novo modelo aí de questões que estão caindo, eles estão pedindo muito isso, conhecer os grupos de placas, categorias e suas cores, tá? Então falou, placa branca com mensagem use o cinto de segurança são as placas educativas do grupo indicação letra A. As placas de formato octogonal, ou seja, que tem 8 lados, e triangular, triangular quer dizer 3 lados, é aquele triângulo invertido, essa aqui, né? São exceções dentro de qual família de placas? Quando fala família de placas, são os grupos de placas. E aí, gente, a gente tem as placas de advertência que tem um padrão de formato e cor. Qual que é o padrão de formato e cor das placas de advertência? Elas têm um formato quadrado, só que é um quadrado inclinado assim, né? E a cor amarela, não é? Essas são as de advertência. Nós temos a sinalização temporária, que também usam assim, essas do formato quadrado, pode usar de outros também, só que de cor laranja. Nós temos as de regulamentação, que tem um formato circular, com a borda vermelha, o fundo branco e o que está dentro dela em preto. E nós temos as placas de indicação, que são várias cores e formatos, diversos, não vou entrar aqui no detalhe. Essas duas que estão falando aqui, que é de 8 lados e a triangular, 8 lados ela é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro dela vem escrito pare.
Essas duas bacaninhas aqui, ó, octogonal e triangular, elas fazem parte de qual desses grupos, hein? Elas fazem parte desse grupo aqui, ó. No grupo de regulamentação, todas as placas têm um formato circular. Só essas duas bacaninhas aqui, ó, que não. Então elas são as exceções. Fechou? Parada obrigatória e de preferência fazem parte do grupo regulamentação, letra C. No sistema de sinalização brasileiro, as placas de indicação que possuem cor marrom servem para identificar o quê? Em que locais? Gente, aí de novo o Detran explorando essa parte de formato e cor, grupos e famílias de placas. Isso tem caído muito em prova, então tem que aprender no nosso curso. A gente enfatiza isso, porque isso aí tem sido muito cobrado em prova. Placa de cor marrom são as de atrativos turísticos. Vamos ver se a gente acha. Mensagens educativas, não, essas aqui são de cor branca. Direções, distâncias e destinos de cidades, essas aqui são de cor verde. Tá vendo? Quem já sabe já vai lendo e identificando. Ó. Serviços auxiliares próximos à pista, serviços auxiliares são de cor azul. Atrativos turísticos, essa é a resposta D de dado. Tá vendo como é que quem sabe, ele já vai batendo o olho, eu já sei que essas aqui são dessa cor, essas são dessa cor, essas são dessa... Você precisa saber disso, tá? As placas de cor verde, pertencentes ao grupo de indicação, elas são utilizadas para quê? Em zonas escolares, reforçar a necessidade de atenção. Placa que requer atenção do motorista, ela não é da cor verde, ela é da cor amarela. Fechou? Esquece disso não. Então aqui está fora. Próximo a parques e reservas naturais para indicar atrativos turísticos. Placas de atrativos turísticos, elas não são da cor verde, elas são da cor marrom. Então não é essa também. Em estradas e rodovias, para orientar sobre direções, destinos e distâncias. Não é só em estradas e rodovias, não, tá? Pode ser encontrado dentro do perímetro urbano também, mas não deixa de estar certo. E sim, as placas verdes são aquelas placas grandonas que vem escrito assim o nome da cidade. São Paulo, está naquela direção a tantos quilômetros. Lembra? Ok, é isso aí. Essa é a resposta. Dentro de áreas urbanas, para indicar nome de rua, é placa de cor azul. Então não é essa também, que aqui está pedindo a verde. Letra C, confirmada a resposta aí. As placas de regulamentação, com exceção de duas, possuem formato circular. Olha o que ele está dizendo. Ele está afirmando que todas as placas do grupo de regulamentação têm um formato circular. Todas? Não, ele diz que duas, ó, exceção de duas. Porque tem formatos distintos, hein? Quais são essas duas exceções que têm um formato distinto? Aí você vai lembrar, a placa de regulamentação é um formato circular, né? É o estacionamento regulamentado, é o proibido estacionar, é o proibido parar e estacionar, né? É o sentido proibido, é o proibido virar à esquerda, né? São essas placas, formato circular. Todas têm um formato circular, exceto duas. Só duas não tem. Quais são as duas? Bora ver? Proibir estacionar é no formato circular, então já eliminei. Parada obrigatória, já trouxe o formato dela, octogonal, tem 8 lados. Se ela é octogonal, ela não é circular. E dê a preferência, que é um triângulo invertido. Então aqui facilitou demais a vida de você, porque ele não trouxe só o significado, não trouxe só a placa, ele disse o formato. Ó. Aqui está falando que todos são formato circular. Mas aqui nós temos uma octogonal e uma triangular. Bom, obviamente que octógono e triângulo não é círculo, então já acha aí a resposta, mesmo sem conhecer a sinalização. O Detran aqui deu uma moleza para você aqui, tá? Placa de velocidade máxima, ela não é quadrada, ela é circular também, ela vem assim, escrito 80 km por hora, né? Aqui, ó. E aí não tem o cortezinho, né, que eu coloquei aqui por engano. Lombada é um losango amarelo, Cruz de Santo André é formato de X, mas isso aqui não são placas do grupo de regulamentação, isso são placas do grupo de advertência. Então tá fora, letra B. Olha que interessante, essas aqui, ó, elas são até tão certas, lombada é um losango, Cruz de Santo André é um X,
Elas estão certas, os formatos, mas não são do grupo de regulamentação, são do grupo de advertência. E aí quem não estudou bem isso aí, não conhece bem os grupos de placas, acaba se confundindo. B de bola aí. As placas de regulamentação que estabelecem regras obrigatórias são predominantemente de que cores? De novo, falando de grupos de placas, famílias de placas. As placas de regulamentação, elas têm um formato circular, a borda vermelha, o fundo branco e o que vem dentro dela aqui é de cor preta. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta preta que tem aqui, ó. Então vem a cor preta, ó, estacionamento proibido e a tarjinha aqui também eu acho que é vermelha, agora eu não lembro. Acho que não sei se é vermelha ou preta. Vamos botar preta. Mas enfim, ela tem a orla externa vermelha, o fundo dela é branco e a tarja é vermelha mesmo. Eu vou até passar uma borrachinha aqui e botar vermelha. Aí, cadê o vermelho? Tá aqui. Assim, ó. Ainda peguei o vermelho errado ainda. É o outro. Esse. Fechou? E assim tem várias delas, tá? Então, regulamentação, quais são as cores predominantes? Vermelha, branca e preta. Vermelha é a orla ou a tarja, branco é o fundo, preto é o símbolo que vem dentro dela. E esse símbolo, cara, pode ser vários tipos de símbolos, tá? Pode ser, por exemplo, 80 km por hora, que eu acabei colocando vermelho, né? Mas não tem problema. Pode ser uma indicação de sentido proibido e por aí vai. Essa é a resposta. As placas fixadas ao lado ou suspensas sobre a via, como a de pare, pertencem a qual tipo de sinalização? Aí quando fala tipo de sinalização, não é a família de placa, não. É o tipo mesmo. Porque a gente tem sinalização horizontal, que é aquela que vem em forma de pintura no chão, no pavimento. Na prova nem vai cair chão, vai cair pavimento, na pista. Tá? Dispositivos auxiliares são vários tipos de sinalização. Pode ser tachão, cones, cavaletes, tudo que é usado ali para... Vamos colocar aqui cones, cavaletes. São as barreiras, né? Cavaletes. Sinalização semafórica entra dentro do tipo luminoso. Sinalização luminosa. Sinalização vertical são as placas. Todas as placas estão dentro da sinalização vertical. E aqui está falando o quê? Placas. Qual é a resposta? D de dado. E aqui, gente, ainda não estão todas, tá? Falta aqui ainda a sinalização sonora, que é o apito do guarda, certo? E a sinalização gestual, que são gestos executados pelo guarda ou pelo motorista, indicando com a mão ali que vai fazer uma manobra ou coisa e tal. Letra D de dado é a resposta dessa aí.